protestar contra alguns dogmas da Igreja Católica. A Marcha das Vadias... Eu vim aqui porque Deus tem mais um continente. Isso aí sendo aplaudido, viu? Fotografado e transmitido pela maior emissora de televisão da América Latina. Lúcifer. Que nem o diabo. Exatamente. Opa, e aí? Introdução meio longa, né? Eu sei. Mas olhando pra todo o cuidado que o pessoal da diretoria teve em fazer esse curso, eu não podia deixar de fazer isso. Eu tinha que fazer algo à altura. Então eu fiz o que eu sei fazer de melhor. Fiz uma edição. Ou melhor dizendo, uma cinemática. Igreja, uma palavra com tantos significados que nem caberiam nesse vídeo. Mas para facilitar, vamos falar de apenas 3 hoje, que no caso são a igreja física, a igreja corpo de Cristo e a igreja indivíduo. 3 termos diferentes, porém que conversam entre si. Por exemplo, se eu disser a igreja vai à igreja para se edificar como igreja, você provavelmente não vai entender nada. Felizmente o termo igreja é facilmente substituível nessa frase. A gente pode trocar por palavras de mesmo significado para facilitar o nosso entendimento. Os famosos sinônimos. Começando pelo primeiro igreja, que nessa vez representa o povo de Deus, os fiéis. A gente pode usar esse termo aqui, que vai funcionar muito bem. A gente está falando da igreja corpo. Indo agora para o segundo igreja, a gente consegue substituir por templo, construção. Aqui é onde o povo vai para adorar. No caso, a igreja física. Partindo agora para o terceiro e último igreja, a gente tem aqui um significado bem interessante. A gente pode colocar como casa, moradia, lar do Espírito Santo. Finalmente a gente está falando da igreja indivíduo. Para simplificar, vamos trocar a palavra igreja pelos seus sinônimos. Perceba que um ambiente limpo torna o entendimento muito mais fácil. Agora nós temos termos significativos na nossa frase, que além de tudo não são repetitivos, ou seja, não vamos confundir uns com os outros. Então, o povo vai ao templo para se edificar como casa. Logo a gente entende que o corpo de Cristo vai ao templo físico para se edificar como um indivíduo lar do Espírito Santo. E tudo isso em grande comunhão. Mas vamos voltar para o nosso rascunho inicial porque faltou uma coisinha. Já entendemos quem somos, onde vamos e o que somos. Mas faltou a gente entender por que somos. Bom, para isso a gente precisa voltar no início. E quando eu falo início, é início mesmo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Sem dúvida alguma, uma passagem de extrema importância, porém muitos não dão o devido valor a ela, com ênfase apenas na criação da terra, se esquecendo que anteriormente houve criação dos céus. E lá, o surgimento daquele que tem participação ativa nessa história, o surgimento do antagonista. O mais puro mal encarnado, o que nos traz a pergunta: pode Deus criar algo mal sendo totalmente bom? Ou até mesmo, existe maldade em Deus? Vamos buscar a resposta na própria palavra de Deus, a Bíblia. Esta passagem do 4º capítulo de 1 Timóteo nos revela que tudo o que Deus criou é bom. Ou seja, não existe maldade na criação de Deus. Portanto, não existe maldade em Deus. Então, qual é a raiz do mal? Qual é a origem de toda essa maldade? Ela tem que ter começado em algum lugar. E ela começou. Vamos olhar mais de perto. Ok, essa parte a gente já viu. Vamos um pouco mais adiante agora. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Pois bem, nesses 5 versículos iniciais da Bíblia temos as informações necessárias para entender o que aconteceu, porém elas não estão explícitas. Então a interpretação é crucial nessa parte. Primeiramente, a gente tem que entender que tudo que está escrito na Bíblia, inclusive a maneira como foi escrita, tem um motivo. Não são somente palavras jogadas ao vento, mas sim uma escrita muito bem pensada pela mente mais magnífica e inteligente de toda a existência. Por exemplo,
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Perceba como os céus vêm primeiro, indicando que foi a primeira criação de Deus. O reino celeste foi o start de toda a criação. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, trevas cobriam a face do popularmente chamado inferno. Mas aqui a gente vai usar o nome abismo, porque é o nome que a própria Bíblia nos dá. Eu também não curto muito esse termo inferno, mas vamos prosseguir que é melhor. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba como a passagem nos mostra que Deus não habitava no abismo. Deus não habitava junto às trevas. Logo adiante nós temos: Deus disse, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ou seja, a luz criada era boa, por isso foi separada das trevas que surgiram anteriormente. E as trevas não eram boas. Inclusive, em nenhum momento dessa passagem a gente encontra que Deus criou as trevas. Elas simplesmente surgiram por conta própria. E se você observar bem, elas já estão presentes logo no segundo versículo. Ou seja, elas surgiram antes mesmo da criação da terra, logo após a criação dos céus e ainda no primeiro dia. E para entender como isso aconteceu, a gente vai dar uma olhada em outro livro e finalmente falar sobre a queda. Ah, os anjos. Finalmente a gente chegou na minha parte predileta. A parte onde a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as criaturas mais enigmáticas e interessantes de toda a criação de Deus. Bom, como a gente viu anteriormente, os céus foram criados antes da terra. E lá foram criados os anjos. E todo mundo sabe como é a aparência de um anjo, né? Bebezinhos, vestes brancas, asas lindas e uma auréola dourada brilhante na cabeça, correto? Incorreto. Na verdade, eles são seres espirituais, portanto não possuem uma forma física. Logo, não têm uma aparência propriamente dita. Eles podem sim se apropriar de uma forma comum, como a de algum homem ou semelhante a um animal, quando vêm se relacionar com a gente. Isso já aconteceu diversas vezes. Porém, eles não possuem uma forma definida especificamente para eles. E é por isso que em algumas passagens em que vimos anjos vindo falar com os homens, a primeira coisa que eles dizem é: não temas. Nossa mente não consegue compreender toda a complexidade, poder e magnitude de um anjo. Por isso, alguns relatos nos descrevem seres semelhantes a isto. Assustador, né? Agora não tem, mas faz bem mais sentido. Essas descrições podem ser encontradas nos livros de Ezequiel e Apocalipse, porém isso não quer dizer que essa seja a aparência real de um anjo, porque como foi dito anteriormente, anjos não possuem forma física e nem aparência. E a gente também tem que levar em conta que os teólogos do mundo inteiro têm duas visões sobre essas descrições. Seriam elas as literais e também as interpretativas. As literais dizendo que eles realmente viram o que descrevem, as interpretativas dizendo que tem algo mais significativo em cada palavra. Por exemplo, os muitos olhos representando a onisciência de Deus e as várias faces de animais, atributos divinos. Por exemplo, o touro a força, o leão a lealdade, o homem a sabedoria, a águia a velocidade, dentre outros. Independente de qual seja, a gente não pode descartar o que Ezequiel escreve. Até porque o nome desse primeiro capítulo é O Trono de Deus, a visão dos 4 querubins. E na boa, eu só consigo imaginar a reação de Ezequiel quando viu os querubins. Na boa, deve ter sido um susto e tanto. Encontrar com querubim não é pra qualquer um não. E falando nisso, nós temos diversas nomenclaturas: serafins, ofaninhos, arcanjos. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos continuar focando nos querubins, porque agora a gente vai falar de um em específico. O querubim mais belo que Deus já criou, e que por conta disso, se achou digno de receber adoração. A gente só precisa dar um salto do capítulo 1 para o capítulo 28. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei ao querubim guardião do meio das pedras fulgurantes.
Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. E partindo agora para o capítulo 14 do livro de Isaías, temos a seguinte passagem. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Tão próximo de Deus como estava, e ainda queria mais. Eu serei maior. Eu alcançarei as alturas. Serei um entre milhares de milhares. Sim! Acima das estrelas do próprio Deus. Eu serei como o Altíssimo. E essa é a origem do mal, nascido da vaidade e orgulho do anjo mais formoso já criado. Aquele que por conta de sua beleza, desejou estar acima do próprio Deus, que usando de suas palavras sedutoras e enganadoras, deturpou o entendimento de 1/3 dos anjos que habitavam nos céus. O primeiro anjo caído, o princípio de todo mal. Seu nome é Lúcifer. Não. Nada a ver, tudo errado. O que a gente tem aqui é uma baita de uma fake news. E vamos acabar com isso agora. Primeiramente, o nome de Satã não é Lúcifer, nunca foi e nunca será. Na verdade, Lúcifer nem um nome é, e sim um título. Lúcifer é um termo com origem no latim, composto pelas palavras lux, que significa luz, e ferre, que significa carregar, levar, portar. Sendo assim, Lúcifer significa portador da luz, estrela da manhã, ou filho da alva, assim como a gente consegue encontrar no livro de Isaías. Daí vem a confusão. Porém, o que muitos não entendem é que esse título se refere ao momento em que ele ainda estava nos céus, o momento em que ele ainda era um ser de luz, o momento em que ele ainda era um Lúcifer. E além disso, vemos esse título sendo atribuído ao próprio Cristo, que verdadeiramente é a estrela da manhã. Aquele que carregou todos os pecados da humanidade, que foi torturado, humilhado, flagelado, suou sangue para nos trazer a salvação. Tudo isso por amor a nós. Inclusive, o Dr. Pierre Barbet, cirurgião-chefe do Hospital Saint-Joseph em Paris, França, especialista em reações humanas tanto a dores físicas quanto a dores emocionais, publicou uma análise clínica tentando nos mostrar o que Jesus sentiu ao ser golpeado violentamente pelos soldados e também por carregar todos os pecados da humanidade. Certamente para nós é impossível dizer o que Jesus sentiu naquele momento, porém podemos ter uma ideia do quão terrível foi. O estado emocional em que uma pessoa precisa se encontrar para suar sangue, a angústia, o susto, o pavor de carregar todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem do milênio. A tortura de ter o corpo trucidado em todas as camadas, pele, músculos, nervos, ossos, órgãos, todos dilacerados com extrema violência. Ele fez isso em nosso lugar. Essa era a nossa sentença, porém Cristo a tomou para si. Tudo isso por amor. A sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão recaíram sobre nós por amor. Pois ele é bom o tempo todo, e antes mesmo do haja luz, houve o haja cruz. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o anjo caído nos odeia tanto. Temos um privilégio que ele não tem. Temos a redenção. Finalmente a gente chegou na redenção, a parte mais importante de toda essa história. Se a gente analisar a Bíblia com cuidado, tudo aponta para a redenção, sem exceção. Tudo aponta para a cruz e como Cristo nos salvou das garras do pecado, das garras daquele que está a todo instante nos influenciando, oprimindo, tentando e até mesmo possuindo aqueles que consegue. Aquele que jamais se arrependerá de seus atos, e mesmo que o fizesse, não seria perdoado. Pois assim como não há perdão para o homem após a sua morte, não há perdão para os anjos após a queda.
aquele que está eternamente preso em seu mar de enxofre, não reinando, mas sofrendo a cada segundo que se passa durante toda a eternidade. E por conta disso, tudo que consegue sentir é a Dor. A queimação. A agonia. Pois é, vamos continuar. Mas afinal, por que nós que pecamos todos os dias conseguimos alcançar o perdão de Deus e os anjos que estavam pessoalmente com ele não alcançaram? É simples, nós não alcançamos. O anjo caído nos odeia com todas as suas forças, simplesmente porque recaiu sobre nós a graça e a misericórdia de Deus. E como todos nós sabemos, não existe perdão para os anjos. Afinal de contas, eles estavam pessoalmente com Deus. E se o privilégio é maior, a consequência também vai ser. Como um sábio velhinho disse um dia. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E por isso a redenção nos engloba. Nada pode ser feito no seu caso. Rejeitaram tudo o que é bom. Se no coração de Deus reina o amor, no coração do anjo caído reinava apenas o ódio. E o seu ódio era tão grande que o fez atacar o que Deus amava, assim corrompendo a criação. Retornando agora para o livro de Gênesis, no capítulo 3, temos o relato da queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eva, minha criança. Você é a serpente. E você é algo maravilhoso, num jardim perfeito, se é que você sabe. Estou sabendo agora. Você está me dizendo. Você pegaria algumas frutas para mim? Aqui estão. Não pêssegos hoje. O que então? Algo raro e delicado. Ali no meio. Não aquela. Não? Ela não põe água na boca? E o aroma? Nós podemos pegar qualquer uma das frutas do jardim. Sim, naturalmente. Exceto aquelas. Aquelas não devemos tocá-las. O Senhor Deus nos proibiu. Se Deus proíbe isto ou aquilo, o Éden não é melhor do que uma prisão. Não, nós somos livres. Se Deus diz que você é livre, então seja livre. Pegue e coma. Mas se comermos do fruto daquela árvore, certamente morreremos. Ah, você não morrerá. Morte é uma palavra muito forte. Você não a compreende. Mas você poderá entender tudo. Você não quer ser igual ao Deus a quem você ama tanto? Como Deus? Sim. Você prefere ser uma escrava? E será que Deus precisa de escravos? Ele pede obediência. E que Deus colocaria uma árvore no centro do jardim se ela trouxesse mesmo a morte? Eu não posso discutir com Deus. Ao menos que você coma daquela fruta. E assim, a criação foi corrompida pelo pecado. O ser humano tentou ser independente, andar com as próprias pernas, obter conhecimento por conta própria, rejeitando até então o único mandamento de Deus. Porém, seu imensurável e incondicional amor por nós, sua maravilhosa graça e infinita misericórdia nos trouxeram perdão e vida nova, tomando para si o peso dos nossos pecados e carregando na cruz todo o sofrimento da humanidade. Através de Cristo fomos perdoados e justificados diante do Pai. Embora tenhamos um inimigo que tenta nos seduzir, assim como fez com Eva, temos um confidente que é a nossa força. Mesmo não merecendo, ele nos trouxe a redenção. E para ficar mais fácil de resistir às tentações que são como uma bandeja de prata, é necessário que você se conecte cada vez mais com o Pai, a fim de que sua fé finalmente
cresça.